Choro e ranger de dentes tomam conta do governo Lula. Uma notícia desastrosa gera desespero no governo. Para Lula tá sendo um péssimo dia. Primeiro, a notícia que acabou de cair como uma bomba na cabeça de Lula. Segundo, as razões por trás dessa notícia. E terceiro, como que o governo vai reagir para resolver esse problemão que parece não ter solução. Será? Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. Você não vai ver isso em lugar nenhum da internet. Qual o real motivo dos Estados Unidos estarem sancionando o Brasil? Fevereiro de 2023, Lula autoriza navios de guerra do Irã no Brasil. Mesmo com alertas dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden na época, o governo Lula permitiu a entrada dos navios militares iranianos no Rio. O Irã é um dos maiores inimigos dos americanos. Foi um recado claro, o Brasil está mudando de lado. Abril de 2023, ataque ao dólar em visita à China. Em Pequim, Lula declarou: quem decidiu que o dólar é a moeda do mundo? Defendeu substituí-lo nas transações globais e assinou acordos com a China para usar moedas locais, minando a moeda americana e fortalecendo o bloco sino-russo. Outubro de 2023, Lula evita chamar o Hamas de terrorista. Durante o conflito em Israel, Lula se recusou a classificar o Hamas como grupo terrorista. O Hamas elogiou publicamente sua posição. Para o Ocidente, isso foi visto como uma conivência com o extremismo islâmico. Novembro de 2023, Lula critica a reação de Israel em Gaza. Durante os bombardeios na faixa de Gaza, Lula acusou Israel de cometer genocídio e reforçou o discurso pró-Palestina, sem condenar os abusos do Hamas. Se colocou claramente ao lado de Gaza e não de Israel. Fevereiro de 2024, Lula compara Israel na... Disse que o que Israel faz em Gaza é o mesmo que Hitler fez com os judeus. Resultado, foi declarado persona não grata em Israel e a crise diplomática se agravou. O Hamas comemorou. Novembro de 2024, Lula ataca Trump nas eleições americanas. Declarou que a volta de Trump seria como o nazismo com outra cara e que ele representava o ódio e a destruição. Rompeu com a tradição diplomática e interferiu nas eleições dos Estados Unidos. Maio de 2025, Lula viaja à Rússia e apoia Putin. Mesmo com mandado de prisão internacional, Lula foi a Moscou, sentou ao lado de Putin e assinou acordos comerciais. Mostrou ao mundo que escolheu o lado da Rússia na guerra. Junho de 2025, Lula defende abertamente o Irã na guerra. Enquanto Estados Unidos e Israel denunciavam o programa nuclear iraniano, Lula saiu em defesa do Irã, condenando os ataques às suas instalações e pedindo respeito ao direito soberano iraniano. Se posicionou ao lado dos ayatollahs. Julho de 2025. Brasil lidera ofensiva anti-dólar no BRICS. Na cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, Lula criticou o dólar, defendeu a desdolarização e recebeu o Irã como um novo membro do bloco. O BRICS virou oficialmente o bloco dos inimigos dos Estados Unidos e o Brasil está no centro. Julho de 2025, Trump sanciona Brasil com tarifa de 50%. Agora, a culpa é do Bolsonaro. Não. A culpa é do regime Lula, que se aliou durante todo esse tempo ao lado dos inimigos dos Estados Unidos. Não é somente uma sanção política, não é somente uma sanção administrativa ou comercial, é sim uma sanção ideológica, mostrando que o Brasil está do lado dos inimigos dos americanos. Na verdade, o Brasil está do lado dos inimigos do mundo. Rússia, Venezuela, China, Irã, Hamas, Nicarágua, Cuba. O regime brasileiro vem se posicionando totalmente contrário às políticas americanas. E por isso está sofrendo essa sanção tão pesada agora. Então não me venha colocar a culpa em Bolsonaro, porque é justamente isso que o governo petista, na verdade, o regime petista, vai fazer a partir de agora. Nós estamos sendo sancionados e a culpa é integralmente do regime Lula, que está se colocando ideologicamente ao lado dos inimigos do Ocidente. Me siga aqui em Cardoso Mundo e ajuda a compartilhar esse vídeo para poder abrir a consciência das pessoas. Dá uma olhadinha aí, ó. É inacreditável. Percebam por que eu falo que a Globo é o maior mal do Brasil. Percebam uma narrativa hipócrita, suja e mentirosa. William Bonner e Renatinha Vasconcelos abrindo o Jornal Nacional. Eles dizem que o Trump vai causar milhões de desempregos no Brasil. Só que aí você percebe a verdade pelas redes sociais. Por isso que eles querem tanto acabar com as redes sociais. Porque, vamos lá, vamos revelar a verdade? A verdade é que o Lula defendeu ditadores. A verdade é que o Lula defendeu terroristas. A verdade é que o Lula desafiou os Estados Unidos sem parar. A verdade é que o Lula, o governo Lula, está tomando várias atitudes que descontentam a maior potência do mundo. Então o que o Trump está fazendo é simplesmente uma resposta ao que o Lula está fazendo. Então quem vai causar milhões de desempregos no Brasil pela taxação dos Estados Unidos é o Lula. É o governo Lula. É o governo que a Globo tanto acoberta. Veja
o que eles abrem o Jornal Nacional dizendo. E é por isso que eu digo, não liga a sua TV na TV Globo. Porque quando eles não tiverem audiência nenhuma, eles acabam. Olha o câncer que isso é para o Brasil. Eles disseram que tornaram o Trump vilão na abertura do Jornal Nacional. E claro que a gente nas redes sociais desmascara. Mas olha o cinismo dos apresentadores da JN. Boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump impõe tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros de exportação. Numa carta dirigida ao presidente do Brasil, ele ataca ações no STF sobre Jair Bolsonaro e as gigantes das redes sociais. Apesar do superávit americano, afirma que as relações comerciais entre os dois países são injustas para os Estados Unidos. E provoca espanto ao colocar em risco milhões de empregos no Brasil para defender aliados ideológicos. Numa rede social, o presidente Lula diz que haverá resposta com o uso da lei de reciprocidade econômica. A responsabilidade do PT se tornou absolutamente inegável. É uma prova mais chocante do que a outra. Assiste aqui comigo a essa explicação na Globo News. Dá uma olhadinha aí comigo agora no vídeo. O mais grave é que é a única decisão política que o Trump tomou na questão das tarifas. Olha. Em nenhum momento ele puniu algum país por questões políticas. Nem a China, né? Nem a China, ninguém. Então, isso eu acho grave. E acho que por isso não é o Bolsonaro, porque é muito grave para ser o Bolsonaro. É uma posição política do governo Lula, cuja política externa sempre foi uma política externa mais à esquerda, mais sul contra norte, né? Essa coisa de países em desenvolvimento querendo um lugar no mundo e os países que dominam o mundo, as organizações multilaterais, estão não dando brecha para isso. E eu acho que é isso. A questão do BRICS irritou o Trump de uma maneira tal que ele está reagindo a coisas que, se acontecerem, acontecerão daqui a muito tempo. É uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Que é a troca da moeda. A troca da moeda, a importância do BRICS no mundo, o BRICS conseguir se organizar internamente, que é uma confusão danada, tem 50 mil países querendo entrar, e aí você faz aquele documento final que tem 26 pontos. 126 pontos, exatamente porque não consegue tomar uma posição única, né? Então, é uma coisa tão a longo prazo, é um projeto, é um sonho, que pode ser que aconteça um dia, mas ele é o seguinte, ele acha um absurdo, ele se considera um imperador, ele acha um absurdo alguém tentar confrontá-lo, entendeu? E ele quer cortar pela raiz, para não deixar... É que nem antigamente, essas histórias de conto de fada, o cara matava até o filho do rei para não deixar que no futuro... É o que ele está querendo fazer, cortar todas as coisas. Não precisava. Não, caso isso venha acontecer, ele não vai ser nem presidente mais, ele não vai estar aí. Não, é uma coisa de poder, né? É a luta pelo poder. Ele não quer dar chance para ninguém achar que pode ser mais do que os Estados Unidos. E que inacreditável que a gente está ouvindo essas verdades na Globo News. Prestaram atenção? Entenderam? Entenderam isso aí? Quem foi responsável? E tá aí a prova incontestável na Globo News, que vive passando plano pro governo, insuspeita, quando critica e mostra o culpado nesse caso. Bora seguir aqui, ó. Então, todos os diplomatas acham que a retaliação não vai ser na mesma magnitude, senão isso pode levar a uma escalada ainda pior da situação. E mais que isso, eu conversei também com alguns economistas, inclusive com Gabriel Barros da RX, e ele fez uma projeção dizendo que se a tarifa ficar em 40%, ou seja, não nesses 50% que Trump sempre joga ali para cima para tentar trazer ali uma negociação, mas se ficar em 40%, o impacto negativo sobre o PIB brasileiro pode
pode ser de 0,2 ponto percentual. Mas, se o governo brasileiro retaliar e também elevar as tarifas, o impacto pode ser ainda mais negativo, pode chegar a 0,3 ponto percentual. E isso pode levar também a influências de pressão sobre o dólar, sobre o câmbio, e isso pode levar, na visão do Gabriel Barros, a uma elevação também da taxa de juros de 0,3 ponto percentual, portanto seria algo nocivo. A gente conversou também mais cedo com o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington e também em Londres, e ele fez a seguinte análise. Ele disse que todos os países estão indo à mesa de negociação para tentar demover Donald Trump dessas tarifas e que o Brasil não tem alternativa, que o Brasil não tem uma moeda de troca como a China, por exemplo, tem, que é a segunda maior economia do mundo, e usou os minerais de terras raras, também chips, para pressionar os Estados Unidos a reduzir as suas taxas. Ele até comentou que o Brasil fala sobre e discute aí uma realocação das suas exportações para outros mercados, que isso poderia acontecer, por exemplo, em segmentos como o petróleo, mas que isso não seria possível, por exemplo, em outros segmentos como o mercado de autopeças. Portanto, o Brasil não tem alternativa a não ser ir à mesa de negociação e dialogar com o governo Trump, sob o risco, inclusive, de, se a diplomacia brasileira não fizer isso, a oposição pode assumir esse papel de negociador e de intermediador e conseguir ali uma interlocução com o governo Trump para reduzir as taxas. Então, isso pode ser muito prejudicial também ao governo brasileiro, que não tem conversado em nível diplomático com os Estados Unidos. As conversas são apenas protocolares. Isso foi até uma posição que eu fiz lá na posse de Donald Trump, que o contrato diplomático do Brasil com os Estados Unidos era só protocolar. No G7, mesma coisa, o governo brasileiro não tentou propor ali um encontro com Donald Trump quando esteve no Canadá junto com Donald Trump, então isso acaba dificultando o diálogo. E para finalizar, os diplomatas também dizem que o fato de o presidente Lula ter subido o tom das críticas contra Trump durante o BRICS também prejudicou a situação do Brasil, que no fim das contas ficou com a taxa mais alta dentre todas as taxas que foram anunciadas nessa semana pelo governo Trump. Vamos ver a repercussão política na campanha de 2026 do anúncio de Donald Trump. É uma reação que ocorreu principalmente no setor produtivo muito negativa. Muito negativa em relação a esse tarifaço de 50% do presidente americano Donald Trump a produtos brasileiros. No entanto, eu e a Jussara Soares apuramos que para Jair Bolsonaro o que aconteceu fortalece o nome do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro como seu escolhido para disputar o Palácio do Planalto em 2026. De acordo com integrantes do PL, interlocutores da família Bolsonaro, com quem eu e a Jussara Soares conversamos, não estão em jogo as reais chances de Eduardo derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem a adesão do Centrão e do mercado financeiro ao parlamentar. Mas o fato de o filho 03 ter conquistado a confiança e a gratidão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A palavra final vai ser de Jair Bolsonaro, quem vai ser o candidato da direita que enfrentará uma eventual reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é de que Eduardo Bolsonaro, com as medidas de Trump, primeiro apoiando Jair Bolsonaro, depois o processo contra Alexandre de Moraes e agora o tarifaço, mostrou que, de fato, Eduardo tem interlocução com o presidente dos Estados Unidos. Além disso, apontam interlocutores da direita. O deputado licenciado fortalece o discurso de que deixou o Brasil em uma espécie de sacrifício pessoal por uma causa e não foi covarde. Esses aliados com quem conversamos reconhecem que, em um primeiro momento, o tarifaço de Trump de 50% pode ter um impacto desfavorável a Eduardo, visto que o governo associa diretamente a medida à atuação do deputado para proteger Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado. Mas, por outro lado, o parlamentar pode sim se beneficiar de Trump, se Trump, no caso, recuar dessa sobretaxa aos produtos brasileiros e Eduardo se apresentar mais uma vez como um interlocutor. O movimento internacional de Eduardo Bolsonaro o ajuda na prática a conquistar o único voto necessário para projetar o seu futuro político, que é do próprio pai.
Integrantes da cúpula do PL afirmam que a palavra final, obviamente, será de Jair Bolsonaro, isso Valdemar Costa Neto diz, e até Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas já disse, não sou candidato à reeleição, quem vai escolher é Jair Bolsonaro. Mesmo que Eduardo Bolsonaro, hoje, a gente acabou de ver uma pesquisa, não é o melhor nome. Tem uma rejeição maior, por exemplo, que Michele Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas. Em nota à imprensa divulgada após o anúncio da taxa extra de 50% para o Brasil, Eduardo e o jornalista Paulo Figueiredo fizeram uma avaliação reafirmando o diálogo com as autoridades do governo Trump. Eu vou ler um trecho dessa nota, abre aspas. Nos últimos meses, temos mantido um intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar, com precisão e documentos, a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com serenidade e responsabilidade, escreveram Paulo Figueiredo, jornalista que está nos Estados Unidos, e também Eduardo Bolsonaro. Tainá Falcão, é uma eleição de um votante único. É Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro avalia que Eduardo Bolsonaro é o melhor nome neste momento. Só que a gente sempre lembra, é importante lembrar, falta mais de um ano para as eleições. Qualquer análise e confirmação nesse momento é precipitada. Hoje, Eduardo Bolsonaro é o nome de Jair Bolsonaro. Agora, no ano que vem, após uma eventual condenação de Jair Bolsonaro, o jogo pode virar. Inclusive, o jogo pode virar com uma perspectiva de, eventualmente, com a eleição de Tarcísio de Freitas, ele dá um induto para Jair Bolsonaro não continuar preso. Fala pessoal, hoje é dia 10 de julho, dia do meu aniversário. Já tem gente falando que foi tudo combinado e que isso se tratou de um presente. Obviamente, né, isso daí é uma brincadeira, mas eu queria aqui compartilhar com vocês algumas impressões sobre a carta que Trump, né? E aí a gente já tem a notícia de que, simbolicamente, o Itamaraty devolveu a carta, né? Se recusou a recebê-la e chamou o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, porque atualmente não tem embaixador americano no Brasil, então quando não tem embaixador, o posto de quem ocupa esse cargo provisoriamente é chamado de encarregado de negócios, né? Foi chamado a dar explicações lá para o Lula e para o nosso chanceler Mauro Vieira, se bem que na política internacional a gente sabe que quem comanda muito ali é aquela parte ideológica mais radical comandada pelo Celso Amorim, que inclusive prefaciou um livro do Hamas. Então, se você acha que essas questões de andar do lado de ditadores da Venezuela, do Irã e assim por diante, né? Enfim, isso tudo afeta a sua vida. É por isso que, na carta que eu assinei junto com o Paulo Figueiredo, a gente começa com o título de Uma Hora a Conta Chega. Mas isso aí já faz parte do vídeo passado. Eu queria aqui hoje com você dar uma dissecada, ler e passar algumas impressões sobre essa carta aqui do Trump para o Lula. Então, o Trump, ele publicou na sua rede social, a Truth Social, ontem, dia 9 de julho, dia simbólico para todos nós que moramos, ou pelo menos morávamos, né, em São Paulo. É o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, que, em pese não logrou o êxito militar, logrou o propósito para o qual ela se dispunha, que foi o de uma Constituição, que saiu 2 anos depois, em 1934. História interessante que mostra muito os valores e o espírito do povo paulista brasileiro, o povo guerreiro que não abaixa a cabeça para ditador, não é assim? Eu não sou conduzido, eu conduzo. Bora lá, pessoal. Ele começa ainda muito protocolar, né? A Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Prezado senhor presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos líderes mundiais, né? Tem vários fatos marcantes para isso daqui, né? Por exemplo, o Bolsonaro foi a primeira vez que trouxe ao Brasil um chefe de Estado de Israel depois da independência de Israel em 1947, né? Benjamin Netanyahu, ele atendeu a posse do presidente Bolsonaro. E tem várias outras questões, né? Assinou junto com Trump o Acordo de Alcântara, né? Tive o prazer, enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ter aprovado esse acordo dentro da nossa comissão. O fato que no passado nem Aécio Neves, né, que tinha muito poder no passado, conseguiu fazê-lo lá no começo dos anos 2000, durante o finalzinho do governo Fernando Henrique. Então tem muita coisa aqui que demonstra esse prestígio, né? Depois na Índia, em 2020, o Bolsonaro, a Índia só chama
só convida um chefe de Estado para o seu dia da independência em 2020. A Índia, a maior democracia do mundo, população bem semelhante ali à da China em termos de números, e o Bolsonaro foi homenageado. Enfim, então o presidente Trump ele resgata esse prestígio que o Bolsonaro tinha, porque ele não andava junto com o pessoal do Hamas, Hezbollah, Houthi, não ia na posse de presidente radical fundamentalista de países que assassinam homossexuais, que matam mulheres porque não usam o hijab, o véu islâmico. Então, Bolsonaro realmente tinha muita moral. Eram outros tempos do Brasil. Obrigado, presidente Trump. A gente também tem muita consideração pelo senhor. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Então, a todos vocês que estão reclamando da tarifa de 50%, estão se dizendo preocupados, né, com a situação econômica do Brasil, o que eu vejo, muita gente o faz com boa fé, tá? Não é com má fé não, com boa fé. Eu também não gostaria que o meu país estivesse passando nesse momento por isso, mas para solucionar essa questão, nós temos aqui na carta do Trump a fórmula, o segredo para deixar de lado essa tarifa de 50% e voltar a ser um país respeitado, né? Então, minimamente respeitado. Ele começa aqui falando que a caça às bruxas deve terminar imediatamente, né? O Trump, ele falou no começo da semana, mais para o começo da semana, em outra postagem na Truth Social, sobre os apoiadores do Bolsonaro, né? Não só o Bolsonaro e sua família, mas também sobre os seus apoiadores. Então, quando ele fala que a caça às bruxas, ele está falando de todo mundo. Ele está falando do pessoal do Rio de Janeiro, ele está falando das senhorinhas que estão presas, né? Ele está falando do pipoqueiro, do uberista, do autista e todos os demais que foram encarcerados naquele dia 8 de janeiro, e mais de 400 ainda seguem encarcerados. E eu não estou nem falando ainda do pessoal que está lá na Argentina, que eu também tenho uma preocupação, tenho uma atenção especial e não acho que nós estamos parados. Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Então aqui vem outros dois pontos, né? Trump está falando inicialmente da caça às bruxas, então ele quer acabar com a perseguição, a minha interpretação, né? Posso estar errado. Ele quer acabar com a perseguição contra o Jair Bolsonaro, os seus apoiadores, o pessoal de direita, basicamente, inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, né? O meu inquérito que foi aberto no mês passado, né? Pedindo 12 anos de cadeia para mim agora, a BIM paralela lá do Carlos, a perseguição contra a juíza Ludmila Lins Grilo, contra o Alan dos Santos, contra o André Porciúncula, contra o Paulo Figueiredo, contra o Edu Constantino, enfim. Todas essas pessoas que eu poderia passar aqui, o Oswaldo Eustáquio, todas as pessoas que eu poderia passar aqui o dia inteiro falando para vocês. Vocês conhecem muito bem esses casos. A desmonetização de 2021, né, da Bárbara Te Atualizei, um monte de gente, perfis que hoje nem estão mais aí, né? Tem Ravox, tem Bernardo Kister, enfim, uma infinidade deles, né? Como ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado brasileiro. Então, daqui, acabar com a perseguição, né, eleições livres e direitos fundamentais de liberdade de expressão, e também a questão aqui das redes sociais. A Daniela Lima noticiou com muita, como é que eu posso dizer, com um certo ar de, achando que foi vitória, uma reunião do STF antes do julgamento das Big Techs ocorrido na semana anterior. E ela disse que o ministro Cássio Nunes, né, segundo relatos da jornalista, não vou chamar ela de blogueira não, vai? Da jornalista Daniela Lima, que o ministro Cássio Nunes, nessa reunião, nesse almoço com os 11 ministros do STF, teria levantado a questão de que poderia estar se incorrendo em sanções. E aí ela fala que uma intervenção do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes fizeram com que a corte se unisse e aprovasse essa decisão, atropelando o Congresso mais uma vez, porque o Congresso não queria analisar e aprovar o PL 2630, o PL da censura, a regulamentação das redes sociais. Então o Congresso optou, né, não teve força essa corrente dentro do Congresso para censurar as redes sociais através de lei. O STF atropelou o Congresso e ainda mandou um recado para os americanos, dizendo o seguinte: olha, se vocês estão achando
que essa questão levantada pelo ministro Cássio Nunes vai nos fazer impedir de dar essa decisão de censurar as redes sociais, vocês estão enganados. E foram lá e censuraram com 8 votos a 3 as redes sociais. Então, dentre os vários reflexos disso, vocês que reclamaram da eleição de 2022, que ocorreu muita perseguição, foram cerca de 100 perfis que foram derrubados nas redes sociais, obviamente todos eles conservadores, exceto por um, que é o perfil do PCO, do querido Rui Costa Pimenta. Exceto por PCO, todos eles foram derrubados por decisões do TSE. Só que isso na eleição de 2026 vai se alastrar, porque qualquer juiz de todos os cantos do Brasil, qualquer um dos quase 2.000 juízes brasileiros, vão poder fazer a mesma coisa que o TSE fez em 2022. Além de tudo, a gente também tem aqui a questão do Twitter Files Brasil, né? O Trump ele traz a questão das ordens secretas, que até hoje continuam, tá? A Rumble, no processo em que ela move contra o Alexandre de Moraes, no CPF dele, o processo civil, eles alegam que o Alexandre de Moraes ainda estava mandando ordens para ele e pedindo para que a Rumble não comunicasse às autoridades americanas, né? Que ordens são essas? Ordens de censura, ordens para ter acesso a dados ilimitados de pessoas, inclusive americanas. E isso daqui nos Estados Unidos é muito sério, tá? O compartilhamento de informações pessoais, isso é tratado como realmente um crime. Não é uma coisa que, vou assinar aqui um cadastro aqui porque eu estou comprando um produtinho na farmácia, vou dar meu CPF, depois isso vai ficar circulando por aí. Não é assim que a banda toca aqui nos Estados Unidos, não. Fala aqui da questão das multas. Então, vale lembrar, né? Quando o Alexandre de Moraes expulsou o X do Brasil, ele também fez o quê? Ele congelou parte dos ativos da Starlink. Então, isso tudo aqui está no combo aqui da reclamação do Trump, né? E eu falei isso lá no passado. Eu falei, antes do Trump ser eleito, se preparem, porque essa brincadeira de ficar humilhando, zombando, esculachando com empresas americanas, onde o Biden apenas fazia uma notinha através da sua embaixada no Brasil, se for com o Trump, ele vai encarar isso aí como uma guerra comercial. Dito e feito. Então, seguindo aqui na carta, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais existentes. Produtos transbordados para burlar... foi a tradução de ChatGPT aqui que eu joguei. Produtos transbordados para burlar essa tarifa de 50% estarão sujeitos a essa tarifa superior. Ele fala aqui, inclusive, de tarifas setoriais. Aqui o Brasil é aquele negócio, né? É o samba do crioulo doido do negócio das tarifas, né? Porque um produto americano que entra no Brasil, ele vai pagar PIS, COFINS, imposto de importação, chegando nos estados ICMS, etc. Mas aí o Paulo Figueiredo, a gente ressaltou isso na nossa nota pública de ontem, dizendo que, olha, o produto brasileiro que entra nos Estados Unidos, ele paga, em média, tá, 3,5%, 3,4% de imposto. Alguns pagam até 5% de imposto quando entram nos Estados Unidos. Agora, o contrário, quando o produto americano vai para o Brasil, você é conservador, tá? Em média, ele paga mais de 60%. Então, quando o Trump diz que não ainda não está justo a tarifa, porque os 50% ainda está aquém daquilo que o Brasil pratica, ele está sendo verdadeiro. E aí o Jornal Nacional, para defender o Lula contra o Trump, diz que, mesmo tendo a balança comercial a favor dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda está tarifando em 50% o Brasil. E aí o Trump segue. Além disso, já tivemos anos de discussões sobre nossa relação comercial com o Brasil. E concluímos que devemos nos afastar da antiga e muito injusta relação comercial promovida pelas políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil, bem como por barreiras comerciais. Nossa relação tem sido, infelizmente, muito longe de ser recíproca. É o que eu estou falando aqui, né? Que o William Bonner não conseguiu compreender, mas o Trump tem razão no que ele diz aqui. Não é porque os Estados Unidos acaba, no final das contas, né, mandando mais produtos para o Brasil do que o contrário, acaba tendo uma balança comercial favorável a eles. Bem, se isso daí é o argumento, vamos olhar como é a balança comercial brasileira com países menores. E aí a gente vê, né, se a gente consegue aplicar para esses países menores também o que o William Bonner está falando.
Inclusive, parênteses, né? Essa política tarifária do Trump, ela é totalmente contrário àquelas ideologias liberais que tratam, inclusive muito críticas às tarifas, de fala da conexão global dos mercados de trabalho. Vai ter sentido em certo ponto, mas o Trump está dando uma nova roupagem para as tarifas e fazendo geopolítica com ela. Peço que compreenda que a tarifa de 50% está muito aquém do necessário para que tenhamos um campo de jogo nivelado com seu país. Tá vendo? Mais uma vez o que eu falei aqui. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Detalhe, o Trump chama de regime. Ele não trata o país, o Brasil, como uma democracia saudável. Aos olhos dele, já está tendo um regime. O regime é o quê? É algo próprio. É sui generis, né? Essa forma de governo brasileiro é algo do Brasil, não é algo entendido como uma democracia ocidental. Gente, é o caminho todo da Venezuela. É o caminho todo da Venezuela. O Trump ele só está antecipando. Na Venezuela, vira e mexe, sai sanção lá, né? E não adianta mais nada porque o regime já se consolidou. O que o Trump está fazendo aqui, ele está tentando colocar um remédio, que sim, pode ser amargo, mas para evitar que o Brasil chegue a uma situação igual a da Venezuela. Ele quer quebrar as pernas do regime para que ele não se consolide. Ou você tem dúvida, né, que se a eleição de 2026 você tira o Bolsonaro da equação, a esquerda ganha, um Alexandre de Moraes super poderoso, né, ninguém conseguindo freá-lo. Não tem mais como, né? Vai fazer o presidente comer na mão dele, vai mandar a Polícia Federal na casa de todos os parentes, né, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, ou quem mais ele interessar, vai pegar, de repente, o passaporte do presidente da Credem, vai mandar um ou outro deputado para a cadeia. Isso daí é o que a gente está flertando, é o que a gente está bem próximo, né? Lembrando, Daniel Silveira já está na cadeia, né, por falar, por um vídeo. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, né? Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva, voltam os tributos que o Haddad, com permissão do Lula, imposto para aumentar para você. E, inclusive, fica a pergunta, né? Se o governo Lula estava falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? E também isso aqui faz parte da política do Trump de reindustrialização dos Estados Unidos. Ele não quer mais saber de uma cadeia global onde você vai produzir peça na China, no México, na União Europeia e depois vai mandar para os Estados Unidos, onde se encontrarão com outras, né, manufaturas para daí fazer o produto final. Ele percebeu que isso daí faz os Estados Unidos ficar frágil, faz os Estados Unidos ficar na mão de outros países. Por exemplo, a China, ela produz centenas e centenas de navios todos os anos, né? Eu estou falando de navios de grande porte, né? E os Estados Unidos, que já foi o líder mundial dessa área, hoje em dia produz pouquíssimas dezenas, né? Eu acho que não passa de 20 por ano. Então, Estados Unidos, mercado naval, né? A construção de navios de grande porte, cerca de 20 por ano, nem isso. China, centenas. Então, Estados Unidos, o que ele está querendo fazer com o Trump? É resgatar essa indústria, trazer de volta para os Estados Unidos. É uma pauta trabalhista
uma pauta até, né, aos olhos de Rui Costa Pimenta, uma pauta operária. E aí segue na página 2, indo para o final. Se por qualquer razão o senhor, tá falando para o Lula, decidir aumentar as suas tarifas, porque o Lula falou isso, né? Vou aplicar a reciprocidade. Eu falei, eu até tuitei isso na Rede X, se você não me segue, segue lá, @BolsonaroSP, porque o Lula, eu acho que ele não leu essa parte aqui da carta, né? Fica a pergunta até se ele sabe ler, já que ele se orgulha tanto, né, de ter se aposentado porque perdeu o dedo mindinho. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar as suas tarifas, qualquer que seja o percentual, ele será adicionado aos 50% que estamos cobrando. Então, vamos supor, o Brasil bota 10%, vamos retaliar os Estados Unidos, vamos botar 50%. Os Estados Unidos vai pegar esses 50% do Lula, vai adicionar os 50% que o Trump está falando agora e vai dar uma tarifa total de 100% aos produtos brasileiros. Eu acho que o Brasil não tem condição de lutar essa guerra com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Tem muito mais reserva do que o Brasil, tem muito mais condições de, inclusive, suplantar, substituir o mercado brasileiro por outro mercado mundial. É claro que isso não é o desejável, não é o ideal, mas eles certamente têm muito mais instrumentos para fazer isso do que o Brasil. Então fica a dica aí, tá, Lula? Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias, não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil que causaram déficits comerciais insustentáveis para os Estados Unidos. Esse déficit é uma grave ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades digitais de empresas americanas, voltou o tema aqui das Big Techs, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação do Brasil nos termos da seção 301. Ou seja, ele está falando o seguinte: se vocês estão achando que eu estou sendo agressivo, esperem até vir as respostas dessa investigação da seção 301. Porque o que vai ocorrer aqui é um aprofundamento, ele vai pegar dados históricos, vai passar ano por ano nessa análise profunda de como que o Brasil foi elevando suas tarifas, os seus impostos para produtos americanos e jogar isso daqui na cara do Lula. Então ele está se preparando para que, se houver uma contraofensiva brasileira, ele vai dobrar a aposta. E dobrar a aposta com o Trump não é igual dobrar a aposta com as autoridades brasileiras, tá? Se houver interesse em abrir seus mercados comerciais, até então fechados, então veja, aos olhos do Trump, o Brasil é fechado. É igual a Coreia do Norte, é igual a outros países ditatoriais. Para os Estados Unidos e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias, ele também está falando aqui, não é só a questão tarifária, é a questão também não tarifária. Eu tenho certeza que o Trump ele está muito atento a essa questão dos BRICS. Antes dele tomar posse enquanto presidente, ele falou que taxaria em 100% os produtos de países cujos seus líderes estivessem falando em substituir o dólar americano por outra moeda nas comercializações internacionais. Isso daí é muito sensível, é muito caro aos Estados Unidos. O dólar americano, ele representa, além de todo o simbolismo, né, é uma parte forte da economia norte-americana, né, do seu poderio de geopolítica internacional. Então o Trump, com certeza, ele valoriza muito isso e não quer perder isso. Então ele foi bruto, falou em 100% antes de tomar posse como presidente para países que estão fazendo esse tipo de conduta. Nessa época, a Rússia, né, o Lavrov ou o Putin, eles falaram que, olha, esse negócio aí de moeda única dos BRICS não é ideia minha não, é lá do Brasil, vai lá falar com o Lula. Ou seja, a Rússia consegue compreender esse jogo e o Lula não. O Lula parece um universitário ideólogo que acabou de sair da Federal e está aí dando recado ao mundo. Não, vamos substituir o dólar, os Yankees americanos. O brasileiro não está interessado nisso. Esse não é o nosso jogo. Para que você vai se meter nesse problema? Qual o benefício que o Brasil ganha? Ficam essas perguntas sem resposta, né? Mas eu estou falando para vocês que isso tudo está dentro desse pacote de causas que estão levando o Trump a prometer essa tarifa de 50% a partir do dia 1º de agosto. Mais uma vez, se você é empresário,
se você está preocupado com isso tudo, né? E não é só empresário não, tá? Porque se o empresário for embora do Brasil, quem trabalha para empresário fica demitido. Então são questões, sim, muito sérias, e a gente tem que pressionar o Lula, tem que pressionar o governo brasileiro a realmente ser um país minimamente decente. Né? Um país com liberdade de expressão, com eleições limpas, sem perseguições políticas, e também fazer com que o Lula pare de fazer essas ameaças de acabar com o padrão dólar, apoiar o Hamas, apoiar o Hezbollah. O Lula teve a capacidade de condenar o ataque de Israel, muito exitoso, contra o Irã, que está pensando em construir uma bomba nuclear. Vocês imaginem só, o Irã, gente, os ayatolás. Ayatollah é o quê? Ayatollah é o líder dos xiitas, né? Os xiitas, eles são a perna do islamismo que segue os descendentes de sangue de Maomé. Porque quando o profeta Maomé, que criou a fé islâmica, quando ele morreu, surgiram duas correntes. Os sunitas, que acreditam que a religião deveria ser guiada pelos estudiosos, né? Pelos sacerdotes, pelos pastores, digamos assim, pelos imãs, que são os pastores e padres do islamismo, e da outra parte tem os xiitas, que são uma minoria dentro do mundo islâmico, cerca de 20%. E eles diziam que os descendentes sanguíneos do Maomé deveriam levar adiante e guiar a fé islâmica. Então, o chefe, o líder, o sacerdote dos xiitas chama-se Ayatollah. E essa foi a Revolução Radical de 1979 no Irã. Essas pessoas são tão radicais, dizem-se até fundamentalistas, que para eles a morte passa a ser desejável. O perigo do Irã ter uma bomba atômica é porque, por mais que eles pudessem jogar em Israel e, vamos dizer assim, os rastros, as consequências dessa bomba atômica pudessem chegar até o Irã, eles não se importam com isso, porque para eles é desejável morrer se eles estiverem fazendo isso a favor da sua causa. Qual é a sua causa? Espalhar a fé islâmica pelo mundo e, na cabeça dos ayatollahs, isso não está no Alcorão, matar todos aqueles que são considerados infiéis, que não são da fé islâmica. Então é complicado você permitir que um país desse tenha uma bomba nuclear. E aí eu vejo até pessoas falando, mas os Estados Unidos têm bomba nuclear, por que o Irã não pode? Isso é igual você dizer, por que o policial tem uma arma de fogo e o ladrão, o cara do PCC, do Comando Vermelho, não pode? Por que será? Né? Porque só um deles está disposto a assassinar as outras pessoas, a estuprar mulheres, a sequestrar e fazer um monte de barbaridade que são atos contra a nossa civilização. Beleza? O Lula está do lado dos terroristas. Ele criticou Israel porque Israel anulou uma ameaça de uma guerra nuclear. Veja só. Então isso tudo aqui está no combo do não tarifário. E a gente consegue ter uma ideia próxima, a gente que eu falo, eu, Paulo Figueiredo, né, e porventura um ou outro mais envolvido aqui em todo esse trabalho que a gente faz, muito de bastidor, porque nós sabemos os relatórios que foram para a Casa Branca. Nós sabemos muito do que está circulando ali dentro. Nós fizemos diversas reuniões, muito mais do que vocês viram nas minhas redes sociais. Minhas redes sociais foi uma coisinha aqui, uma coisinha lá, né? Quando tinha foto, era muita foto com político que a gente postava, porque aí são figuras públicas, é o poder legislativo, é mais tranquilo você poder publicizar essa relação. Agora, dentro do Poder Executivo, vale mais a pena você caminhar por caminhos mais discretos, né? Então, ele fala aqui do tarifário, do não tarifário, e finaliza. Essas tarifas poderão ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da sua relação conosco. Espero que o Lula seja demovido dessa ideia de, entre aspas, reciprocidade, né? Os Estados Unidos da América nunca decepcionarão o seu país. Isso aqui é uma mensagem muito forte, tá? O que os Estados Unidos o que o Trump está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: povo brasileiro, eu estou fazendo isso para o melhor dos nossos países. Eu estou fazendo isso para que o Brasil não vire uma Venezuela, porque ele sabe o quanto pior que isso seria, né? Ignorar, fechar o olho, deixar as coisas irem adiante, somente torcendo sem saber qual solução seria para melhorar a relação entre os nossos países. Então podem ter certeza, por mais que esse remédio possa, num primeiro momento, ser apresentado como mais amargo, não se enganem, né? Ele é muito frutífero. E é tão frutífero que eu vou aqui dar mais uma dica para o Lula, mais uma dica para o Alexandre de Moraes. E eu espero que eles recebam muita pressão do empresariado brasileiro
né, principalmente daqueles que têm relação aqui nos Estados Unidos, pois está nas mãos de Lula e Alexandre de Moraes acabar com essa tarifa de 50%. A dica é, vamos olhar o passado recente e ver quem que tentou seguir por esse caminho de reciprocidade ou de bater de frente com o Trump. Antes de tomar posse, o Trump ele falou que iria tarifar alguns países, a começar pelos seus vizinhos do México e do Canadá, né? O Trump ele falou o seguinte, olha, a gente vai tarifar, acho que foi em 25% ou 50%, os produtos do Canadá. Por quê? Porque eles não estão tendo uma política migratória decente, e os Estados Unidos está recebendo muita gente vinda do Canadá, não necessariamente canadenses, tá? A maioria deles não, mas está vindo muita gente do Canadá, e isso daí é uma ameaça para a nossa segurança nacional, né? A nossa fronteira está um queijo suíço, e o Canadá pode ajudar, eu quero que o Canadá ajude. Então ele pressionou o Canadá a fazer isso. Inicialmente o Trudeau, que era o primeiro-ministro naquela época, levantou-se, bravateou-se e etc. Mas no final das contas ele foi até jantar lá no Mar-a-Lago. Ele foi lá para comer na mão do Trump. O Trump ainda soltou uma piada falando que se ele não conseguir dar conta daquilo, que o Canadá poderia virar o 51º estado norte-americano. Muita gente interpretou isso daí de maneira muito ofensiva do Trump, mas o negócio é que o Trudeau voltou para o Canadá e concordou com o Trump e começou a mudar, a dar mais atenção para a sua política migratória. Essa história finalizou, inclusive, com o Trudeau pedindo renúncia, deixando de ser o primeiro-ministro do Canadá. Vamos falar do México? Né? No México, a questão principal ali são os cartéis, são as drogas. E aí o Trump ameaçou a presidente do México, né, a nova presidente do México, a tarifar também, acho que em 25%, porque o México estava fazendo pouco aos olhos do Trump nessa questão de controle de fronteira, para não deixar os Estados Unidos ser inundados, principalmente com fentanil, que é, vamos dizer assim, é o crack aqui dos Estados Unidos. No Brasil tem muita questão de cracolândia, cracudos, etc. É um problema realmente, né? Uma epidemia no Brasil. Nos Estados Unidos é o fentanil, mas também a cocaína produzida nos 3 maiores produtores mundiais, né? Colômbia, Bolívia e Peru. Ameaçou tarifar, a presidente chiou, reclamou, etc. Acho que 1 ou 2 semanas depois fizeram a maior apreensão de fentanil da história do México. Então nós já temos aí Canadá, México. Eu não vou nem entrar no detalhe dos outros países europeus onde o primeiro-ministro caiu depois da eleição do Trump. Eu vou citar só aqui mais um caso para vocês entenderem. O Ayatollah Ali Khamenei, ele tentou fazer uma bomba nuclear, enriquecendo urânio para muito além do necessário na produção de energia nuclear. Isso tudo faz parte de um acordo mal feito pelo Obama lá atrás, que não conseguiu compreender, né, a intenção dos ayatollahs quando eles começaram com essa questão de produzir tecnologia nuclear. Ele achou que poderia tratar o Irã igual ele trata qualquer país ocidental, mas, né, e naquele tempo já foram rechaçados por Benjamin Netanyahu, pelos israelenses, dizendo, ó, isso vai dar problema, dito e feito. Para você enriquecer o urânio, né, o urânio primeiro que você não acha ele in natura, pronto para ser utilizado, seja na parte de energia nuclear, medicinal, porque é usado em radioterapia também, enfim, os diversos usos dele, você primeiro tem que pegar esse urânio, né, tirar ele do cascalho, de uma areia de praia, o pessoal do Espírito Santo sabe do que eu estou falando, eu acho que é Guarapari ou Iriri, tem uma praia ali no Espírito Santo que tem, sim, urânio que pode ser extraído, mas esse urânio que é encontrado em natura, ele não é ofensivo para a nossa saúde, né? Que pese a praia ter aquela praia de areia negra, é preciso você peneirar muito, refinar muito e fazer alguns trabalhos até que ele seja pronto para ser enriquecido. Quando ele é enriquecido, ele passa por dentro de reatores. Quando você olha aquelas fotos com várias, como é que são aqueles, várias bombas, né? Várias parece até um material industrial. Aquilo ali são vários reatores, tá? Vários cilindros. Aqueles ali são os reatores nucleares. Então, o urânio ele tem que ser enriquecido, por exemplo, numa usina nuclear, ele tem que ser enriquecido de 3, não chega a 4% do seu enriquecimento, ele vira uma matéria-prima para energia nuclear. Para a gente falar de bomba atômica, uso militar, esse enriquecimento tem que ser de 60%. Então, é outra história. E esse urânio lá do Irã, né, que o Irã começou a produzir essa tecnologia, foi esse acordo mal feito pelo Obama,
Inclusive, o Obama falou que poderia colocar o sobrenome dele nesse acordo para ele ter... Ele estava garantindo tanto que seria um acordo nuclear só para fins pacíficos e energéticos, que ele queria colocar o nome dele, né? O nome de Obama. O Obama deu aí nesse acordo nuclear com o Irã. E depois, mais para frente, as autoridades israelenses, né, com a sua inteligência muito perspicaz, muito sagaz, provavelmente a melhor do mundo, né, o Mossad, começou a trazer dados que, no final das contas, acabaram sendo corroborados até mesmo pela Agência Internacional da ONU para Fins Nucleares, a Agência de Energia Nuclear da ONU, onde no começo de junho disseram, olha, certamente o Irã está enriquecendo urânio para acima daquele necessário para o uso de energia nuclear. Não confirmaram que estava sendo usado para fazer uma bomba atômica, né? Mas não souberam responder isso. Né? Estão usando para fins militares? Não sei, mas eu sei que estão enriquecendo muito. Ora, quem está enriquecendo muito, está enriquecendo para quê? Só pode ser para fazer uma bomba nuclear. Então Israel teve que fazer esse ataque preventivo. Ali Khamenei bateu de frente com Trump. O Trump várias vezes avisou, mandou recados. E o que o regime do Ayatollah Khamenei, que começou lá em 1989, depois do falecimento do Ruhollah Khomeini, o Ali Khamenei teve que segurar algumas bombas norte-americanas das mais poderosas do mundo no ataque preciso, onde nenhum americano morreu, e acabar, né, com aquela guerra, a chamada Guerra dos 12 Dias, né, que o Trump mesmo falou. Então, Canadá, México, Irã resolveram bater de frente e se deram muito mal. Não vou aprofundar no caso do Panamá, mas vale a pena dar uma olhadinha depois também, para você fazer essa pesquisa. E aí fica a pergunta para você. Você acha mesmo que o Lula e o Alexandre de Moraes vão conseguir bater de frente com o Trump? O Trump sabe, Moraes, que você mandou um recadinho, que você disse que você está no STF até 2043 e que o Trump tem um mandato de apenas 4 anos. Então, você ligou essa bomba relógio a Alexandre de Moraes. Você e o Lula, né, quando o Lula escala o Itamaraty, o AGU, para fazer a defesa de um caso que é só do Alexandre de Moraes, vocês deram conta disso. Quando vocês, do STF, aprovaram esse atropelo no Congresso e mudaram, desconfiguraram, transformaram o Marco Civil da Internet num Frankenstein, tudo para poder controlar a internet, controlar as vozes dissidentes, no caso, nossa, vocês estão dando conta disso. E o Trump mandou vários avisos. Quais foram as respostas? Censura, multa. Lembro da multa do PL, né? Lembro das chacotas feitas comigo no seu jantar, Alexandre de Moraes. Eu lembro que vocês ignoraram a carta da DOJ Pam Bondi em maio, onde ela dá uma aula para o Alexandre de Moraes sobre extraterritorialidade, explicando para ele que ele não pode prender um cidadão americano, como a Flávia Cordeiro, né, uma cidadã americana, por conta de posts feitas a partir do território americano. Enfim, foram vários recados dados. E a resposta sempre foi isso: censura, multa, dobra aposta, declaração, Lula falando que o Trump é a nova cara do nazifascismo, a gente gritando fuck you Elon Musk, enfim, uma sucessão de medidas que só uma pessoa insana e louca achava que não resultaria em nada. Concorda comigo? Então, tá aí o resultado. Parabéns aos envolvidos, parabéns a todos que apoiaram essa loucura de tirar um pinguço da cadeia e colocar ele na presidência da República. Vocês todos fazem parte desse momento, tá? Não venham me culpar achando que eu sou o dono da caneta, não, porque isso tudo está acontecendo porque o Brasil não é mais considerado uma democracia. Simplesmente isso. O que o Trump está pedindo na carta dele? Soltem os presos políticos. Primeiro passo, querem resolver o problema? Congresso Nacional, aprovem uma anistia ampla, geral e irrestrita aos moldes daquela feita em 1979 pelo presidente Figueiredo. Aprovem essa anistia. Número 2, acabem com as perseguições aos dissidentes do regime, né? Ou seja, acabem com esses inquéritos. Número 3, ele fala aqui, uma eleição confiável. Deixem o Congresso Nacional trabalhar, porque já foram mais de 3 oportunidades no passado recente aprovado o chamado voto impresso, com a possibilidade de contagem pública dos votos, que é mais interessante do que o voto impresso em si. Direito que nos foi retirado em 1996, quando começamos a utilizar um sistema totalmente informatizado, onde nenhum outro país do mundo faz uso dele. Só o Brasil, o Butão, acho que Timor-Leste e alguma outro país menor aí pelo mundo. E sentem à mesa para negociar com os Estados Unidos as questões tarifárias, porque de fato é verdade. Há muito tempo, os Estados Unidos não
tem mais benefício nessa relação com o Brasil. Beleza? Eu acho que isso daí tá bem claro, tá bem esclarecido. Não é o fim do mundo, é só o início de tempos de liberdade, Deus quiser. A bola agora está com o Congresso Nacional, está com Lula e Alexandre de Moraes, principalmente, e chegou a hora de deixar de lado os risinhos, as humilhações, as chacotas, e começou o momento da gente tratar com seriedade o interesse do povo brasileiro. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América.